Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast Dev em Dobro. Nesses podcasts a gente fala sobre a área de tecnologia, né, de forma geral, coisas que aconteceram ou acontecem com a gente, alguns assuntos que são interessantes aí de carreira, também de tecnologia, né, mais voltada na parte prática, um pouco da parte teórica, e eles são podcasts bastante voltados para o desenvolvedora iniciantes. Não que se tu é um dev ou uma dev mais experiente, aí tu não vai se beneficiar também desses assuntos que a gente aborda aqui, né? Como eu falei, a gente fala bastante da nossa vida, coisas que aconteceram com a gente, dá dicas para que isso não aconteça com vocês, então com certeza vocês vão se beneficiar muito. Antes que a gente esqueça, né? A gente já esqueceu. Isso. Eu sou o Ricardo Dias. Eu sou o Roberto Dias. E o tema do podcast de hoje vai ser Desistindo de TI. Dificuldades da área e as nossas experiências. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Não que a gente tenha desistido de TI, não, né? A gente está aqui até hoje, mas em alguns momentos aí da nossa carreira, da nossa trajetória, a gente pensou em desistir. A gente vai falar um pouco sobre por quê, filosofar um pouco, né? De por que isso talvez aconteça com tanta frequência aí com a galera que está começando, principalmente quem está começando a faculdade, né? Na área de tecnologia é uma coisa até que comum, né? A desistência. Quem fez faculdade, quem está fazendo faculdade aí sabe, né? A gente vai falar um pouco sobre isso também. E vai falar um pouco também sobre os motivos que nos fizeram ficar, né? Que acho que também são motivos bem importantes. E a gente tá aí até hoje não é à toa. A ideia, né, não é falar aqui do ponto de vista de que a gente acha que vocês deveriam desistir. Não, a gente acha que vocês deveriam... A gente vai tentar, né, convencer vocês com a nossa história e com tudo que a gente vivenciou na área de tecnologia, convencer vocês que se vocês estão pensando em desistir, vocês não deveriam desistir, vocês deveriam continuar na área. Beleza? É isso aí. Tem muito obstáculo, né, no início principalmente no início da nossa carreira, dos nossos estudos como desenvolvedor. Tem bastante obstáculo. Não é fácil ser um programador, uma programadora, né? Mas se não valesse a pena também, a gente não estaria aqui até hoje. Exatamente. Fazendo conteúdo, né, dando aula. A gente acha que vale muito a pena, então por isso que a gente vai conversar com vocês aí hoje, beleza? Então, a gente tá em vários canais agora, né? Tá no Spotify. Então, no Spotify tu pode seguir a gente lá, beleza? A gente posta podcast toda terça-feira. E a gente coloca o podcast também no YouTube, beleza? Se tu prefere assistir, vai ter a versão para tu assistir também no YouTube. No YouTube a gente também libera às terças-feiras, beleza? Então, se tu não se inscreveu ainda no nosso YouTube, se inscreve aí, por favor. Dá o like também no vídeo, beleza? Ativa o sininho para receber todos os nossos vídeos, né? A gente faz vídeo praticamente todo dia, né, no YouTube. Você também pode seguir a gente no Instagram, é o @devemdobro. A gente posta caixinha de pergunta, conversa com o pessoal por lá e também posta conteúdo por lá. Então, fica à vontade aí para seguir em alguma dessas redes ou em todas, se tu quiser também. Beleza, então acho que primeira coisa, né? Primeira pergunta que a gente se faz aqui é se a gente, em algum momento da nossa carreira, a gente pensou em desistir da programação, né? De morar na praia e viver da nossa arte. Mas acho que largar tudo. Acho que o Cadu pode falar um pouco sobre isso, depois eu vou falar um pouco sobre como aconteceu para mim. Pra mim foi... Já pensei, né? Lá no começo, passou já pela minha cabeça. Quando eu entrei na primeira empresa, pensei em desistir, mas é muito porque... Acho que era por conta da empresa mesmo, né? Porque o pessoal não se ajudava muito, não tinha muito apoio, não sabia muito se eu tava fazendo as coisas do melhor jeito possível. Então eu ficava meio que inseguro. E pensando, né? Será que isso aqui é pra mim, né? Será que eu não deveria estar fazendo outra coisa? Será que não tem outra coisa que eu goste mais de fazer, né? Isso é até uma dúvida que todo mundo tem, né? Todo mundo não, né? Não vou generalizar, mas muitas pessoas A gente tem várias áreas diferentes, não é só na programação que a pessoa tem isso. Né? Muita gente faz várias faculdades até achar uma que goste, de fato. Tu não sabe o que realmente tu quer. Isso muito tu nunca experimentou as coisas. Acho que também isso muito porque a escola não dá um ensino mais focado para uma coisa que tu quer, né? A escola dá um ensino muito generalista, e daí depois tu vai ter que realmente botar a mão na massa na faculdade, ver o que tu vai fazer na faculdade, ver se tu gosta. Então, é um tempo que tu acaba perdendo ali muitas vezes, né? Tentando achar uma coisa que tu gosta realmente de fazer. Sim. E daí eu não sabia se eu tinha escolhido realmente a melhor opção pra mim. Então eu pensei em desistir, mas acho que hoje olhando pra trás, eu vejo que talvez eu queria desistir só daquela empresa, né? Não da área de tecnologia como um todo. Isso era uma coisa até difícil, né? Porque na área de tecnologia... Lá naquela época a gente não tinha muito uma ideia de como é que era trabalhar com tecnologia, né? Tu saía da faculdade com aquela visão acadêmica, que não era nem um pouco voltado para a área mesmo, para o mercado de trabalho. Tu não sabia o que tu ia ver no mercado de trabalho.
E é isso, tu entrava no mercado e tu tinha uma expectativa totalmente diferente da realidade e acabava quebrando a cara, né? Hoje em dia, isso não é tão comum porque... Mais ou menos. Ainda é, mas hoje em dia, pelo menos, tem mais... as empresas dão mais visibilidade. Se tu fizer uma pesquisa aí no Google, no LinkedIn, em alguma rede sobre as empresas, tu vai ver como é que é as pessoas trabalhando lá, as pessoas vão falar como é que é trabalhar lá. Se tu entrar no Glassdoor, tu vai ver pessoas falando como é trabalhar naquela empresa. Então tu tem acesso a mais informação, tu precisa ir correr atrás, né? As cartas estão mais na mesa do que antes. Pra nós, naquela época, não tinha, né? A gente... até poderia ser que tivesse alguns sites, mas eram bem menos. Não tinha tanto conteúdo assim pra tu ir atrás e entender como é que era trabalhar no mercado de tecnologia. Então, é isso, né? E acho que pra mim foi mais isso, assim. Eu pensei em desistir, mas talvez daquela empresa, daquela vaga arrombada que eu tava, e não tanto da área de tecnologia em si. Pra mim, acho que era mais uma coisa de... Talvez esse sentimento veio mais um pouco antes, na faculdade ali. Que é uma coisa que acontece com muita gente, né? A galera entra na faculdade... na área de TI é bem comum, né? Tu entra numa faculdade de TI, entram 30 pessoas, 35, no segundo semestre já tem metade disso. E só vai decaindo, né? Então, no final do curso, formam umas 6 pessoas, 7 pessoas. É muito pouca gente que se forma no fim. Eu acho que isso muito por causa da maneira como é ensinado na faculdade. Talvez eles não tenham uma preocupação tão grande em mostrar para as pessoas que a programação é plausível, é possível. Ou os conteúdos mesmo que são chatos, né? A gente sabe que as faculdades dão conteúdos que têm que ser aprovados pelo MEC, e daí tem algumas cadeiras ali que acabam sendo cadeiras mais chatas, que não tem a ver com programação, e daí a galera acaba também desistindo por causa disso. Mas isso acontece em qualquer outra faculdade. Chato, entre aspas, né? Pode ser que tenha alguém que goste. Eu acho difícil, porque era difícil de engolir. Mas eu acho que isso é um ponto, mas eu acho que o ponto principal é porque é difícil, né? A faculdade, tu fazer a faculdade até o fim. Tem cadeiras, se tu faz uma ciência da computação, por exemplo, tem cadeiras de cálculo lá que são cadeiras extremamente difíceis, né? A pessoa, acho que ela nem imagina que ela vai entrar na faculdade e vai ter que reestudar um monte de teoria de matemática bem complexa, né? É aquele negócio da expectativa versus realidade, né? Então acho que tu vai entrar numa faculdade de programação para estudar programação. E daí tu entra na faculdade e não tem programação. Ó, esse é o Nino e essa é a Jess, eles brigam o tempo inteiro, então se vocês virem aí no vídeo, relevem, ou no áudio, né? Das brigas dos gatos. Mas é isso, né? Então a gente vai falar da faculdade também mais pra frente, então não vamos dar isso muito spoiler. Por que as pessoas têm esse tipo de pensamento de desistir da área de programação? Então, como a gente já tá na área há algum tempo, a gente pode, né, conjecturar aqui sobre algumas coisas. Até porque a gente, não só pela nossa própria experiência, mas pelos nossos alunos, alunas, né? O pessoal que participa da guilda, todo mundo. Muita gente já mandou mensagem pra gente falando sobre esse sentimento aí, então a gente pode dar nossa visão sobre isso. Um obstáculo, uma barreira que a gente vê bastante é o sentimento de que tem muito conteúdo pra aprender, muita coisa pra estudar, que tu acaba não vendo um fim, muitas vezes, naquilo ali. Né? Parece que tu vai ficar estudando pra sempre e tu não sabe nem por onde começar. E daí tem tanta coisa que tu trava e acaba não estudando nada. Direito. É aquele negócio, né? Quando tu tem muita coisa pra fazer, tu não faz nada. Quem nunca, né, passou por isso. Então, essa é uma grande barreira aí inicial, né, que realmente trava as pessoas e faz muita gente já desistir logo no começo, né? A pessoa nem começa porque ela acha que é muito difícil, porque tem muita coisa pra estudar. Esse ponto de ser difícil também é uma coisa a se pensar, né? Porque o pessoal pensa que programação é muito difícil, né? Tipo, porque tu tem que ser um gênio da matemática pra poder programar, né? E não é assim. Não que seja fácil, tá? Não é fácil, mas é que também não é uma coisa extremamente difícil que só um gênio faria, né? Que qualquer faculdade, qualquer assunto é um assunto difícil. Se tu for pegar a advocacia, é super difícil, né? As leis ali, saber como é que funcionam as leis. Tipo, é uma coisa que eu hoje pensaria que talvez eu não conseguisse ser um advogado bom, porque é muita lei, muita coisa. Mas tu aprende, é como tudo na vida, tu consegue aprender um idioma, tocar violão, que a gente sempre fala, né? Então, tu consegue aprender as coisas, se tu tiver um passo a passo, né, bem delimitado ali, tu consegue aprender programação também, tá? Não precisa ser um gênio, um nerd,
né? Então é isso. Acho que programação, tu precisa prestar muita atenção no que tu tá fazendo. Isso é um ponto chave, assim, essencial, porque se tu coloca uma coisinha errada, uma vírgula, dois pontos, alguma coisinha errada ali, às vezes no código, já não funciona nada. Um código de 1000 linhas, tu coloca um caractere errado, já não funciona nada. Então, programação é uma coisa que tu tem que ter muita atenção. E hoje em dia a gente vê que o pessoal... a gente vive num ritmo tão acelerado que a pessoa, ela comete erros simples, que ela não precisaria estar cometendo, e daí ela vai achando que programar é cada vez mais difícil, mas às vezes é uma falta de atenção, né? Isso e aliado a esse sentimento crescente das pessoas de não procurar as respostas sozinhas. Né? Sempre a pessoa vai ter que tentar procurar a resposta em outra pessoa. Então isso é muito problemático, porque se tu for um desenvolvedor ou uma desenvolvedora, tu vai ter que resolver problemas. E tu vai ter que resolver problemas muitas vezes sozinho, ou sozinha. Não vai ter uma pessoa contigo ali 24 horas por dia respondendo tuas dúvidas. Então para ser um desenvolvedor ou uma desenvolvedora de qualidade, tu tem que saber resolver problemas. Tu tem que saber procurar, né? Primeiro, entender o problema que tá dando, o erro. Procurar esse erro de uma forma... Entender o erro, eu acho que é o essencial, né? Ler o erro, entender o erro. Procurar o erro de uma forma eficiente, né? Não ficar ali 1 hora procurando um erro ou... De novo, dá o erro, tu já vai perguntar pra alguém. Não, tu tem que procurar o erro. E daí tu tentar resolver, né? Procurar a resolução daquele erro, ver na documentação e tentar resolver o erro sozinha. Isso sei lá, mais da metade do que é ser um programador ou uma programadora. Aí, depois tá, beleza, que a gente sempre fala, né? Bota um time box ali. Se tu não conseguiu resolver aquilo ali em 2 horas, sei lá, aí tu vai procurar ajuda, vai pedir ajuda. Mas resolução de problema é uma característica, uma qualidade muito importante para um desenvolvedor. Então, e daria um podcast inteiro, né? Então acho que a gente pode até pensar em fazer um tema de podcast só sobre isso. Porque a gente nota que isso faria a pessoa evoluir na metade do tempo, né? E muitas vezes ela não faz. Mas voltando ao assunto, faculdade, né? Também é um ponto que a gente falou já um pouquinho aí antes. Mas a faculdade também, né? É um grande divisor de águas. É um grande filtro, parece, né? Filtro... Um filtro ruim. Um filtro ruim, né? Exatamente. Porque às vezes a faculdade faz parecer tão complicado que a pessoa poderia ter virado um desenvolvedor, uma desenvolvedora naquele momento e não foi até o fim. A gente tem relatos aí de pessoas, né, que estão fazendo curso lá com a gente que já fizeram faculdade, se formaram, foram trabalhar em outra coisa, não com nada a ver com programação, porque não curtiram e daí agora estão voltando, né, para a área. Sim. E são formados. Então, isso aí é uma coisa que dá para ver claramente. Por quê? Porque a faculdade ela faz a pessoa, sei lá, sofrer, às vezes, muito mais do que deveria, né? Então, e a pessoa não tem também uma ideia, ela acha muitas vezes que a faculdade vai ser, o que ela tá vendo na faculdade vai ser o que ela vai ver no mercado de trabalho, né? E a gente sempre fala que não é bem isso. Mais ou menos o que eu falei, a faculdade ela vai te dar muitas coisas, muitos assuntos, muitas cadeiras que tu não precisaria ver, talvez nesse momento, né? No início, muito provavelmente. Mas ela vai te dar porque ela precisa, muitas vezes. Ou porque ela não acha que tu... ou ela acha que tu é capaz, ou que tu vai entender tudo que ela tá te passando. Ou ela realmente não se preocupa com isso. Ela simplesmente dá as cadeiras. Quem fizer, fez. Quem não fizer, não fez. E é isso. Então, tem esse grande problema na faculdade. Esse grande filtro, que é um filtro muito ruim, que as pessoas vão lá, fazem aquilo ali e desistem porque não é o que elas acharam que era, realmente, né? Quem tá fazendo faculdade vai saber, né? Ou quem já fez. A gente, pode por comentar exemplo... aí, inclusive no vídeo aí, quem tá fazendo faculdade, se tá gostando, se é o que tu achou, né? E comentem também se tem muita desistência na faculdade de vocês. Na nossa teve, né? De 35 pessoas, eu acho que se formaram 8, contando com o Beto e comigo, né? Então, foi uma taxa alta de desistência, né? E as taxas de desistência da área de tecnologia são bem altas, né? Se vocês pesquisarem aí no Google, vão ver que as taxas... a última vez que eu vi era 69%, né? Quase 70% de desistência de faculdade. Uhum. Não sei como é que tá isso hoje, mas eu acredito que a taxa de desistência ainda tá bem alta. E, infelizmente, né? Porque a gente poderia estar com muito mais mão de obra qualificada no mercado e não estamos, porque acontece esse filtro ruim aí que o Beto comentou.
Outro ponto aí é para quem tá iniciando também, né? Para quem ainda nem tá trabalhando, né? Para quem tá iniciando aí ou tá procurando emprego também, acontece muito essa vontade de desistir quando a pessoa não consegue o primeiro emprego, né? Ou ela tá procurando emprego, tá fazendo entrevistas e não tá passando nas entrevistas. Aí já começa aquele negócio, mas será que é para mim isso aqui? Eu não tô passando nas entrevistas. Será que é para mim? Às vezes a pessoa fez uma entrevista errada comigo. Às vezes a pessoa fez uma entrevista e já começa a pensar isso, né? Como se não passar em uma entrevista fosse, meu Deus, ela não vai conseguir emprego, ela não é a área pra ela, não é nada disso, né? Ou pior ainda, a pessoa mandou 2 mensagens para recrutador no LinkedIn, nenhum dos 2 respondeu, e ela pensa, putz, será que eu não vou conseguir emprego nunca? Então, assim, não é fácil tu conseguir a tua primeira vaga. Tu vai ter que mandar currículo para 20 empresas, 30 empresas. Tu vai ter que fazer entrevistas, né? 10, 20 entrevistas, testes técnicos. Tu vai ter que fazer várias vezes esse processo até conseguir tua vaga. Então, relaxem um pouco sobre isso. E também não simplesmente fazer por fazer. Vocês precisam fazer, pedir feedback. Sejam chatos e chatas. Mandem mensagem. Ah, meu feedback. Por que não me deram feedback? Mandem mensagem. Não... Vocês usaram o tempo de vocês para fazer um teste muitas vezes, então vocês podem sim cobrar uma resposta da empresa, beleza? Muita empresa não dá, e é o que não tem muito o que fazer, né, sobre isso, mas muita empresa vai dar se vocês pedirem feedback. Então, tentem sempre evoluir, né, nas entrevistas. Não adianta só, não fiz 3 entrevistas, não passei em nenhuma, ninguém me mandou feedback, vou pra 4ª agora, mas tu não sabe nem o motivo, errou, né? O motivo que não te fez passar nessas entrevistas. Então, se tu conseguir colher esse feedback, vai ser muito bom pra ti. E às vezes vai demorar, né? A gente sabe que as empresas não são as mais organizadas, né? Então, o processo seletivo geralmente ele demora pra dar um feedback, ele demora até pra te chamar, né, pra um processo seletivo. O Cadu passou por isso, e eu também, né? De tu já tá, sei lá, tu tá participando de vários processos seletivos. Aí tu passa em um, e daí, um mês e meio depois, vem outra empresa que tu tinha se candidatado perguntar se tu queria a vaga. E tu já tá trabalhando em outra empresa, né? Então, as empresas, elas são demoradas, tem essa burocracia, então não se preocupem com isso. Peçam o feedback mesmo assim, mesmo que demore para mandarem. Também não precisa ficar pedindo 10 vezes, né? Então, tem que ter um pouco de senso também, né? Pede feedback. Não mandaram? Bom, aí não fica mandando vários e-mails pedindo feedback também para não ser chato, mas é isso. Muita empresa tem um processo de seleção bem caótico. Muita empresa boa, inclusive, tem um processo de seleção bem caótico. E, infelizmente, não tem muito que a gente possa fazer sobre isso, mas é o que o Beto falou. Tu não pode desistir sem ter... Tu não pode desistir, de jeito nenhum. Aplica para 30 vagas. Se tu não conseguiu passar nas 30, aplica para mais 30. Mas sempre pensando em crescer, evoluir, nunca ficar estagnado. Porque se tu não tá passando em 30 processos seletivos, é porque tem melhorias para serem feitas. Então, vai atrás dessas melhorias. Antes disso a gente pode ir, né? Se tu não tá sendo chamado para entrevistas, tem coisas para melhorar aí no teu currículo, provavelmente. Tem coisas para melhorar no teu LinkedIn. Então, tu vai ter que pegar esses feedbacks, escolher isso e melhorar sempre. Quantas pessoas, né, já mandaram mensagem pra gente falando, eu não consigo participar de nenhum processo seletivo. A gente pede o currículo, a pessoa manda o currículo, tem o nome e as informações pessoais dela ali e nada mais. O currículo é uma porta de entrada para que tu entre para que tu vá para fazer a próxima etapa, que é o processo seletivo, né? Talvez ser chamado para vagas. Talvez ser chamado para fazer a entrevista, né, na verdade. Se o teu currículo não tem nada, as chances são muito altas de que tu não vá conseguir. Então, antes de começar a pensar em desistir, pensa em melhorar as tuas redes, em melhorar a tua visibilidade, né, para que tu consiga uma vaga. Outro ponto que a gente trouxe que pode fazer uma pessoa desistir é a pessoa entrar numa empresa ruim, né? Não ter auxílio, não ter apoio, não ter ajuda e realmente pensar em desistir, que foi o que o Cadu falou que aconteceu com ele, né? Inclusive lá no primeiro emprego que ele teve. O meu primeiro emprego que eu me lembro, assim, eu até tinha ajuda, mas eu sofri daquele mal de sair da faculdade com uma expectativa e entrar no mercado de trabalho e ver que era totalmente diferente, que eu praticamente não sabia programar e eu tive que aprender tudo meio que de novo ali dentro da empresa. Mas eu tinha ali colegas que me ajudavam, mas não muito também, né? Porque era uma empresa pequena, tinha um monte de trabalho para fazer, eles tinham as coisas deles, então também era difícil de me dar um auxílio ali tão bom, né? Tão focado. Às vezes não vai ter isso, mas acho que isso é um grande ponto, né? A pessoa entra numa empresa que é uma empresa que não é tão boa,
que ela não tem tanto apoio e ela começa a ver ali que isso aliado, né, a tu sair de uma faculdade que não te preparou, é A a receita receita perfeita pro fracasso, tu né? queira Pra que a pessoa queira desistir. fazer Tu qualquer outra coisa. sai da faculdade despreparado, entra numa empresa, não consegue fazer nada, não tem apoio e pensa que não às é vezes pra ti. Às vezes não é valorizado, né? Então, acaba que tu pensa, putz, será que eu não tô preparado, né? Parece que eu deveria estar fazendo outra coisa, talvez, né? E não trabalhando com tecnologia. Talvez eu não esteja preparado para isso. E muitas vezes não é o caso, tá? Tu tem que ter ali no início uma força de vontade. Beleza? Se tu cair numa vaga ruim, tu precisa ter uma força de vontade. Senão, realmente tu vai querer desistir. O ponto positivo hoje é que tu não precisa ficar numa vaga ruim muito tempo. Se tu já tem uma base de programação, se tu já conseguiu o teu primeiro emprego, que tu consegue pegar essa empresa e colocar no teu LinkedIn lá, nem que tu tenha trabalhado Teu 2 currículo, meses teu lá. LinkedIn. Nem que tu tenha ficado 2 meses lá. Já é Uma vantagem. um passo a mais, uma vantagem quando tu quiser pegar outra vaga. Então tu não precisa ficar numa vaga ruim pro resto Muito da tua tempo. vida. Acho que outra coisa também, né? Se tu já é um desenvolvedor de qualidade, tu vai ter muitas empresas, inclusive, vindo atrás de ti, né? Inclusive te mandando vagas no LinkedIn. Sim. Isso acontece bastante, ainda mais se tu tem um LinkedIn bom, né? A gente já fez várias lives aí sobre LinkedIn, vídeos sobre LinkedIn, então assistam no YouTube. Às vezes tu já entrou numa empresa e tu continua recebendo proposta para participar de outros processos Assim, seletivos, né? Quando tu é programador ou programadora, tu vai constantemente receber Já tá no mercado, né? vagas aí no teu chat ali do LinkedIn, beleza? Então é isso que é legal, né? Tu pode até escolher empresas melhores, não se sintam mal de, eu tô há 2 meses aqui nessa empresa que eu gosto, mas me mandaram uma vaga aqui em outra empresa que parece que é muito legal também e paga mais, tem mais benefícios. Não precisa se sentir mal de trocar de empresa, né? As empresas, elas são empresas, então elas também pensam nelas, então não tem problema nenhum tu pensar em ti nesses sentidos, tá? Tu vai conversar com a empresa, tu vai ver, talvez ela te faça uma contraproposta pra te ficar, talvez não, mas eu acho que é isso, né? Pensem em vocês mesmos também um pouco primeiro. E um recado também, né, pra ti, que se tu tá pensando em desistir, ou se tu já desistiu e tá escutando agora, né, o podcast ou vendo o vídeo aí no YouTube e tá pensando em voltar para a área de programação, né? A gente acha que esse é o momento perfeito, porque o mercado nunca teve tão aquecido quanto agora. A pandemia, ela foi péssima em muitos aspectos, mas para a tecnologia ela foi benéfica para quem quer buscar emprego e um pouco negativa para as empresas, né? Porque para quem quer buscar emprego, o momento é o melhor, porque De programação. de programação, né? Né? De programação, que fique claro, né? De programação. Muitos outros empregos foram muito afetados, né, pela pandemia. Mas é aquilo, né? Em um ano de pandemia, a tecnologia precisou evoluir 5 anos. E isso acabou abrindo mais vagas. Abriu muita vaga, acarretou que as empresas precisavam de muita mão de obra, né, de qualidade. Tiveram que escalar muito rápido. Muita vaga remota foi aberta. Então, empresas do Brasil inteiro estão contratando. E do mundo inteiro, né? Mora numa cidadezinha lá no interior, não sei aonde. Tu pode pegar uma vaga remota de São Paulo, do Rio, do mundo inteiro. Então, para a área de tecnologia, foi benéfico, né? E isso foi desde de quando começou e até agora, 2022, né? A gente tá. E vai continuar. Foi uma consequência, né? Foi uma consequência direta da pandemia. Então, se tu quer voltar para a área de programação, o momento é esse, beleza? Para que tu possa aproveitar todo esse crescimento. Porque com mais vagas no mercado, vai faltar mão de obra. E aí as empresas vão começar a valorizar os profissionais que já estão, né, dentro da empresa. Dá mais oportunidade para quem está iniciando primeiro, né? Também. Valorizar quem está no mercado há mais tempo. E vai ter que brigar bastante para essas pessoas aí, porque essas pessoas mais experientes, elas estão indo para empresas que, né, valorizam mais o profissional, ou trabalhando para empresas do exterior, ganhando em dólar e ganhando 4, 5 vezes mais do que elas ganham no Brasil. Então, vai ser uma briga dura aí para as empresas brasileiras. E aí, para quem tá querendo desistir, a gente aconselharia fortemente que não faça isso, né? Porque a área de tecnologia é uma área muito legal. Tu só precisa entrar numa empresa que te valorize, né? Que te desafie, né, o mínimo possível.
Se tu tá pensando em desistir, uma dica que a gente pode te dar aí, entra na nossa comunidade do Discord, entra na nossa comunidade do Telegram e fala lá, sei lá, tô pensando em desistir. E nos conta por que a gente vai, né, te ajudar ali. Então, participar de comunidades acho que é importante aí nesse sentido. É normal pensar em desistir, né? É bem comum, não só na área de programação, que nem a gente falou, em várias áreas. Vai ter momentos que tu vai pensar, isso aqui, esse conceito não entra na minha cabeça, eu não tô entendendo. Talvez seja muito difícil pra mim, mas calma, né? Tu tem que respirar fundo. Isso é um ponto, né, que a gente sofre muito hoje, que a gente é muito ansioso. Então a gente quer as coisas pra ontem. Só que para ser um bom programador não é assim. Tu precisa ter foco, tu precisa ter Pensar no longo prazo. isso, e dar tempo ao tempo. Tu precisa. É que nem a gente fala, né? Uma hora, tu tem que botar na tua cabeça que uma hora tu vai entender as coisas. A ficha vai cair. Só que tu precisa de tempo. Tu precisa de esforço e dedicação. Senão, não vai acontecer, né? Os desafios, eles estão aí, né? Então a gente constantemente vai ser desafiado na programação. Então, se tu for pensar em desistir a cada desafio novo, aí realmente tem algum outro tipo de problema aí que tu vai ter que ver, né? Um problema mais sei lá, de terapia, alguma coisa assim, porque pode ser alguma coisa, sei lá, alguma outra coisa que tá te travando, né? Porque desafios tu vai ter constantemente na área de programação. Então, e acho que o legal é tu pensar nisso de uma forma positiva, né? Tipo, beleza, um desafio novo, que nem eu já falei aqui algumas vezes. Pra mim funciona muito assim. Sempre que eu tenho um desafio novo, eu fico muito nervoso, eu fico ansioso, eu acho que eu não vou conseguir. Mesmo sendo um desenvolvedor sênior, a gente tem isso. Mas eu lembro de tudo que eu já passei, de tudo que eu já estudei, de tudo que eu já fiz, os desafios anteriores que eu consegui superar. E daí eu penso, não, beleza, se eu superei aquilo, às vezes eu pego um desafio bem casca-grossa que eu consegui fazer, ou que eu consegui arrumar, e eu penso, se eu conseguir arrumar aquilo, isso aqui vai ser barbada. Sim. Então acho que fiquem presentes pra isso também, né? Pensem nas coisas que vocês já conseguiram, já conquistaram, e daí isso vai dar motivação pra vocês superarem esse novo desafio também. Aproveitem que vocês estão estudando, né? E criem os seus próprios objetivos. Do mais simples para os mais complexos. Não vai querer começar com o mais complexo, que tem muita gente que quer, né? Não, vou começar a estudar ontem HTML e CSS, já vou criar um e-commerce aqui. Não vai conseguir, vai se frustrar. Então começa simples e vai medindo, né? Cheguei nesse objetivo, beleza, agora qual é o próximo? Tá, agora é esse aqui. Não tem nada de errado tu pensar em algo complexo, ou tu ter um objetivo de fazer um projeto complexo. Isso é legal. Mas se tu for tentar começar por ele, tu vai se frustrar. Então, estudem a base, pratiquem desde o básico, intermediário, avançado, e depois vocês tentem fazer o projeto de vocês. Beleza? Então essa é uma dica aí também que a gente dá. E o teu objetivo não precisa nem ser tu conseguir o primeiro emprego, né? Tem muita gente que quer esse objetivo. Quero conseguir o primeiro emprego. Começa com o objetivo anterior, né? Quero construir um site. Quero construir um projetinho pessoal meu, simples. A Jazz aí, ó, aparecendo pra vocês. Então vocês têm que pensar isso. Quero atingir objetivos mais simples no início. Não ainda conseguir esse objetivo macro, que seria a tua primeira vaga. Porque isso está muito no futuro. Começa com objetivos simples. Isso é uma coisa boa da área de programação. Tu estuda, coloca o tempo de esforço e dedicação no estudo ali, vai criando projetos. Aí quando tu olha para trás, tu vê, já consegui criar 3 projetos. Tu vê materializado ali, né? Digitalmente, mas materializado ali todo o estudo, o teu progresso que tu fez ali. Então isso é muito legal, né? Ver o teu progresso mesmo ali em forma de site, em forma de uma aplicação que tu fez. Isso é bem legal. E às vezes a gente esquece de fazer isso, né? A gente tá com um monte de projeto lá no nosso portfólio e ainda tá meio... Achando que não é capaz. Sem confiança, não quer aplicar pra vaga porque acha que não vai conseguir, sendo que tu já fez vários projetinhos ali que uma empresa com certeza poderia se beneficiar se tu estivesse trabalhando lá dentro e tu tá aí perdendo tempo, querendo estudar 100% das coisas que existem quando a gente sabe que isso não é possível, né? Por isso que é legal criar objetivos, atingir esses objetivos, né? Se esforçar para isso e não deixar isso morrer. E depois criar objetivos novos. Então a gente sempre fala dos objetivos micro e macro.
Então, tu cria objetivos pra ti, né? Daí, com esses objetivos, tu vai conseguir medir a tua progressão também, o que é muito legal. Então se tu tá pensando em desistir, é o que a gente falou. Respira fundo, busca ajuda na comunidade, manda uma mensagem lá. Várias vezes as pessoas mandam lá que estão meio desanimadas. Os links estão na descrição aí das nossas comunidades, então entrem lá. E as pessoas mandam lá, tô desanimado porque não fiz uma entrevista e não passei. Ou, tô há um tempo fazendo entrevista e não consigo. São coisas comuns. Daqui a um tempo vocês vão conseguir o primeiro emprego, vocês vão olhar pra trás e vocês vão ver que isso é comum, né? Vocês vão falar com outras pessoas, vocês vão ver que isso é comum. Por isso que é importante participar de comunidade, né? Porque daí vocês vão ter menos vontade de desistir, né? Cada vez menos vontade. As pessoas vão motivar vocês lá dentro, né? Exatamente. Então, é isso. Acho que a mensagem mais importante do podcast é essa, né? Tu pode querer desistir também. Não tem problema nenhum de desistir das coisas, beleza? Mas lembra sempre que tu pode se arrepender também se tu desistir, né? E pode ser que tu esteja a um passo de conseguir o teu objetivo e tu tá pensando em desistir, né? Então tenta dar mais uma forçada, tenta ter um pouquinho mais de força de vontade. Eu sei que é difícil às vezes, né? Mas se tu tiver numa comunidade, vai ter pessoas que vão estar ali pra te dar um ânimo e pra te dar dicas também, né? Porque às vezes o que a gente precisa é de uma dica, né? Não tanto de um empurrão, mas uma dica pra que a gente comece a ir pra um caminho certo. Então tenta focar nisso, beleza? Não. E se tu quiser desistir algum dia, tu também pode fazer outras coisas, beleza? Programação não é a última área mais interessante. A última opção, né, pra pessoa. Não, tem outras áreas que tu pode se dar bem. Então é mais uma questão de gosto mesmo, né? Tu vai ver se tu gosta ou não gosta. Porque é aquele negócio, né? Quando a gente gosta de alguma coisa, dificilmente a gente vai desistir tão facilmente daquilo. Pode aparecer obstáculos, pode aparecer desafios, mas a gente não vai desistir tão fácil. A gente vai tentar superar os obstáculos. Beleza, pessoal? Então acho que é isso. A gente passou aqui para vocês essa questão de desistir da área de TI, né? Que acontece bastante com as pessoas. A gente deu dicas para vocês não desistirem. A gente motivou aí a galera que tá pensando em talvez desistir, né? Que o mercado de programação tá muito aquecido e a oportunidade de vocês pode estar próxima. Então participem da nossa comunidade aí, os links estão na descrição. E nos falem lá se vocês estão motivados ou desmotivadas, né? A gente vai conversando por lá e vai tentar motivar vocês também. Caso vocês não sejam inscritos no canal, se inscrevam aí. A gente tem conteúdo semanalmente, beleza? Vários conteúdos de carreira, de programação, técnicos. Então, tem bastante conteúdo. Também deixa um like no vídeo aí se vocês curtiram. E no Spotify também nos sigam lá. A gente posta podcasts semanalmente aí também, beleza? Isso. Então, até o próximo episódio do Dev em Dobro, né, do podcast Dev em Dobro, que é toda terça-feira, não esqueçam. E a gente se vê. Até a próxima. Até mais.